Imagine estar numa encruzilhada da história, onde antigas profecias se entrelaçam com a nossa realidade atual. Durante séculos, os estudiosos lutaram com os mistérios do Anticristo e com o confronto final entre o bem e o mal. Mas, e se eu lhe dissesse que há uma mensagem oculta na Bíblia, uma revelação codificada sobre o engano mais perigoso de Lúcifer, que ameaça enredar até mesmo os fiéis? Esta verdade oculta não só revela as estratégias sinistras de Satanás, mas também oferece esperança e orientação divina para estes tempos turbulentos. Na exploração de hoje, desvendaremos o código de Lúcifer, uma profecia que foi obscurecida por muito tempo. Você está pronto para descobrir a luz nestes tempos sombrios? Se você acredita que Jesus pode abençoar sua vida e guiá-lo nas provações, inscreva-se em nosso canal e compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Que milagres Jesus fez por você? Lembre-se, Jesus está com você e que seu amor brilhe intensamente em sua vida. Na intrincada tapeçaria do Apocalipse, uma figura tem intrigado estudiosos e crentes há séculos: Lúcifer. Seu nome si só evoca um profundo sentimento de pavor e curiosidade. Ele é apenas mais um anjo caído ou algo muito mais formidável? Quando nos voltamos para Isaías 14, 12 e 15, encontramos uma das passagens mais debatidas a respeito de Lúcifer. Aqui o profeta se dirige a um rei da Babilônia, mas também alude a um ser celestial lançado dos céus. O texto descreve um ser que já deteve o poder supremo, mas sucumbiu ao orgulho e procurou ascender acima do próprio Deus. Esta parte da Bíblia está envolta em ambiguidade, levando muitos a perguntar-se: esta narrativa é apenas sobre o rei da Babilônia ou carrega um mistério mais profundo e sinistro sobre Lúcifer? Lúcifer, muitas vezes apelidado de portador da luz, é retratado não apenas como um anjo que se rebelou, mas como uma entidade distinta com um papel celestial, significativo antes de sua queda. Investigar Ezequiel 28, 12 e 19 revela uma descrição enigmática do rei de Tiro, que muitos estudiosos sugerem traçar um paralelo com Lúcifer. Esta passagem pinta a imagem de um ser presente no Éden, adornado com perfeição, sabedoria e beleza, até que a iniquidade foi encontrada em seu interior. Tais descrições são difíceis de atribuir apenas a um rei mortal, injetado com atributos celestiais que falam de uma origem sobrenatural. Ao ponderar a identidade de Lúcifer, surge uma questão essencial: poderia Lúcifer representar mais do que um anjo caído? Estaria ele representando a própria força do engano, engenhosamente tecida no tecido da história, preparando-se para um engano final? A ideia de que este ser de luz, outrora exaltado e reverenciado, não cessou o seu trabalho, mas sim mudou a sua metodologia, toca nas interpretações modernas da sua presença. Lúcifer, tradicionalmente considerado conspirador e manipulador nos bastidores, significa uma intenção maligna generalizada de enganar. Ao longo dos séculos, as evidências do funcionamento secreto de Lúcifer surgem em várias formas, muitas vezes interpretadas como mero infortúnio ou ações humanas malévolas. No entanto, para quem tem discernimento, as impressões digitais insidiosas do engano astuto são inconfundivelmente dele. A teoria postulada por muitos estudiosos e teólogos retrata-o como um mestre estrategista, influenciando os acontecimentos mundiais para se prepararem para um teste final de fé e lealdade entre a humanidade. Seja através de sussurros de tentação, que levam à decadência moral ou de orquestrações maiores que causam agitação social, as implicações da influência contínua de Lúcifer são surpreendentes. A sua presença defende uma vigilância espiritual constante entre os crentes, um apelo a discernir a verdade num mundo inundado de ilusões. Ao contemplar a sua verdadeira identidade, deve-se refletir sobre as descrições dos seres celestiais e seus papéis antes da queda. A inexplicável posição de Lúcifer entre eles fala de mais do que rebelião. Testemunha um conhecimento profundamente enraizado da operação divina, voltado perversamente contra sua fonte. Suas ações, por mais astutas que sejam, ecoam dolorosamente uma imitação falaciosa do plano infalível de Deus,
falhando sempre em miná-lo inteiramente. Em última análise, a revelação contida nestas narrativas bíblicas obriga a um exame mais atento do que significa engano no contexto de hoje. Lúcifer é mais do que um aspecto esquecido dos textos antigos. Ele é retratado como um emblema duradouro de uma provação espiritual rumo ao culminar. Os tons proféticos de Isaías e Ezequiel transcendem as suas aplicações históricas imediatas, sugerindo um grande esquema cósmico onde a batalha das percepções e da realidade assume uma vanguarda espiritual. À medida que a narrativa da sua identidade oculta se desenrola, os crentes são instados a equiparem-se contra o fascínio do engano. Isto envolve reflexão constante, oração e um compromisso inabalável com verdades firmemente enraizadas na revelação divina. Pois é apenas com tal preparação que se pode esperar reconhecer e resistir ao maior engano alguma vez contado, um engano entrelaçado na própria essência do nosso mundo, preparado para desafiar a própria fé. O próximo capítulo irá aprofundar ainda mais a narrativa enigmática de Lúcifer, explorando códigos bíblicos e profecias que desafiam as crenças convencionais. À medida que você se aprofunda nessas escrituras, mantenha o coração e a mente abertos. O véu que envolve estas mensagens ocultas promete revelação e transformação, ecoando o mistério divino que nos envolve a todos. Considere Apocalipse 13:18, que serve como um ponto focal enigmático, tanto para muitos estudiosos quanto para buscadores espirituais. Aqui é apresentado o infame número 666, uma cifra numérica que acendeu debates, teorias e medos durante séculos. Mas se esse número for mais do que apenas um símbolo da besta, poderia ser uma referência codificada a um grande esquema, um código de Lúcifer, que tem emergido furtivamente das sombras, forjado para encobrir o plano final de Lúcifer. Para aqueles com visão de decodificação, a Bíblia é uma intrincada tapeçaria tecida com padrões e códigos. Ao longo do livro do Apocalipse, sequências numéricas como 7, 12 e seus múltiplos desempenham papéis significativos, simbolizando a conclusão, a autoridade divina e o governo cósmico. A repetição e a colocação destes números não são arbitrárias, mas sugerem camadas ocultas intencionais à espera de serem decifradas, confirmando que 666 contém uma narrativa secreta própria. No antigo hebraico, grego e latim, onde as letras também serviam como números, esta figura sinistra fala, talvez como um aviso ou uma revelação, se alguém souber ouvir. Este não é o nosso primeiro encontro com um método tão engenhoso de expressão divina. Salte para o livro de Daniel, nos capítulos 2 e 7, onde sonhos enigmáticos e visões reais contêm profecias sobre reinos que ainda irão surgir e cair. Aqui, símbolos misteriosos e criaturas celestes retratam o império final do mundo, o epítome da ambição humana e do engano espiritual antes do fim dos tempos. As mensagens estão aí, escritas em linguagem simbólica, desafiando-nos a ver além das meras palavras as profundas verdades cósmicas sobre a guerra espiritual. À medida que desvendamos essas complexidades numerológicas e proféticas, frequentemente encontraremos reflexões assustadoramente semelhantes em diversas tradições e mitologias, onde a antiga serpente alude ao conhecimento sagrado corrompido. Lúcifer, semelhante a uma cifra, entrelaça-se entre os textos, insinuando sua antiga rebelião e sua preparação secreta para o ressurgimento. 666 é mais do que um aviso ameaçador. Poderia ser a assinatura numérica de um engano planejado, um criptograma esperando para ser desbloqueado. E se o número indicar não apenas uma entidade, mas iniciar uma agenda profundamente enraizada, orquestrada por Lúcifer, uma linha temporal potencial, culminando na sua manifestação final na Terra. Nossa jornada nos leva ainda mais fundo, na arquitetura linguística das Escrituras, em suas línguas originais. Tanto no hebraico quanto no grego, línguas do Antigo e do Novo Testamento, as palavras possuem múltiplas conotações e valores numéricos. Quando examinados estrategicamente,
eles constituem a pedra angular das explorações do código bíblico. Uma passagem de texto sagrado, interpretada corretamente, poderia delinear a ascensão velada de Lúcifer. Certas palavras, organizadas com precisão, podem transmitir previsões sobre acontecimentos que ainda não aconteceram, com Lúcifer posicionado no comando, competindo para impor o seu reinado através do engano e do despotismo. Considere nomes e títulos dentro de referências bíblicas, cada um com uma pegada numérica, quando transcrito de acordo com seus respectivos alfabetos. E se o nome de Lúcifer, vinculado à simbologia numérica em versículos específicos, criasse uma profecia oculta, marcando sua progressão através da história como pegadas invisíveis nas areias do tempo, com as revelações contemporâneas na tecnologia, facilitando uma decifração ainda mais complexa, estamos mais perto de perceber o que anteriormente estava obscurecido, um caminho clandestino aberto através de densos matagais de visão teológica. Ao dissecar as insinuações esculpidas no Apocalipse, ao lado dos sonhos de Daniel, estaremos no portão para compreender que a chave está nesses padrões bibliográficos. À medida que expandimos a nossa compreensão de um texto multifacetado, uma escritura que não se destina apenas a ser lida, mas com a qual nos envolvemos ativamente, o apelo à vigilância torna-se mais forte. Somos convidados a abrir olhos metafóricos e decifrar pistas que estão expostas, mas ao mesmo tempo enterradas nas profundezas das páginas sagradas. Esta narrativa não é apenas uma ficção dramática, mas uma busca pela verdade que abrange o histórico e o eterno. Cada versículo funciona como uma pincelada meticulosa na tela de uma grande paisagem teológica, demonstrando que a verdade, embora potencialmente oculta, sempre foi destinada à revelação num momento crucial. Ao tentarmos desvendar o código de Lúcifer, este nó górdio bíblico, poderemos um dia perceber o alcance do projeto clandestino de Lúcifer aninhado nas escrituras sagradas, a sua abertura subtil para restabelecer o seu domínio. Isto poderia servir como palavra de ordem, ligando revelações passadas a crônicas futuras. Nossa exploração do código de Lúcifer, esta profecia oculta incorporada na Bíblia, pode ser a estrela guia que nos afasta das preocupações triviais em direção a uma compreensão mais profunda das verdades proféticas, descobrindo finalmente a mais profunda das questões: como nos armamos espiritualmente para o que pode estar por vir. Na grande tapeçaria do tempo profético, onde os fios das Escrituras prenunciam um clímax além da compreensão humana, encontramos um tema recorrente: a ascensão do falso Messias, uma figura envolta em engano e ambição. Um retrato assustador emerge em 2 Tessalonicenses 2:3-4, iluminando o surgimento do homem do pecado. Esta figura encarna a antítese do divino, apresentando-se como Deus e insinuando-se no próprio coração da adoração. É um reflexo sombrio da santidade, um paradoxo que busca enredar a alma, disfarçando-se de verdade. Este homem do pecado é um veículo, argumentam alguns, para a transformação final de Lúcifer, uma metamorfose diabólica que ataca as esperanças e vulnerabilidades da humanidade. Como adverte Mateus 24:24, os falsos profetas e falsos messias surgirão, oferecendo sinais e milagres para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Nos ecos deste aviso, ouvimos o sussurro de uma estratégia meticulosamente elaborada para imitar o regresso de Cristo, para reivindicar as aspirações e os medos que habitam em cada coração que anseia pela paz e pela redenção. Consideremos, se quisermos o teatro dos acontecimentos globais modernos, um cenário montado para tal engano. O nosso mundo oscila à beira de uma unidade sem precedentes e do terrível potencial de controlo total. A era da globalização, interligada e vasta, apresenta um terreno fértil para o surgimento de uma figura singular, um suposto salvador, envolto não nas humildes vestes da verdadeira divindade, mas no sedutor disfarce de poder, inovação e unidade. Imagine um líder emergindo em meio ao caos, utilizando IA e tecnologia para impor uma aparência de paz e prosperidade, prometendo utopia enquanto esconde cadeias de controle.
Estamos a testemunhar um equilíbrio delicado entre a necessidade genuína de cooperação global e o perigo oculto de uma autoridade singular e incontrolada. As tecnologias avançadas possuem o poder de influenciar milhões de pessoas e o potencial de mudar percepções e alianças com a subtileza e a eficiência dos algoritmos digitais. Ao estarmos neste precipício, devemos perguntar-nos: não, serão estes instrumentos os arautos de uma nova era, um Éden tecnológico? Ou serão eles, nas suas capacidades latentes, as mesmas ferramentas de engano há muito advertidas pelas Escrituras? Presa nesta dicotomia está a questão de saber se o plano de Lúcifer já está em curso, desmantelando estrategicamente a resistência e guiando a humanidade para uma falsa unidade sob o seu disfarce. Tal como um lobo em pele de cordeiro, o apelo da paz de uma nova ordem mundial é tentador. Promete alívio para os males do mundo, um bálsamo calmante para o caos do qual nos cansamos. Somos lembrados da sutileza com que a serpente no jardim do Éden manipulou a verdade, oferecendo conhecimento, mas proporcionando separação. Uma narrativa semelhante pode desenrolar-se, não como uma súbita revelação apocalíptica, mas como uma sedução gradual e sedutora para a complacência e a aceitação. Cada escolha, cada alinhamento com esta suposta paz poderia cimentar o nosso destino coletivo. Os sussurros não são meramente metafóricos, mas evocam uma realidade contínua, onde as ideologias se chocam, onde a verdade se torna fragmentada e subjetiva. Isto também se alinha profeticamente com a visão de um mundo dividido facilmente influenciado por um charlatão com promessas de unificação. Esta é, de facto, uma época de maravilhas e sinais, criados por mãos humanas, mas que obscurecem a verdade divina. No meio desta crescente complexidade, a essência do verdadeiro discernimento, a capacidade de separar a falsidade da retidão, é fundamental. Esta necessidade nunca foi tão urgente como agora, quando nos encontramos no fulcro da história, com os nossos sentidos espirituais bombardeados por narrativas contraditórias e promessas sedutoras. O chamado não é de paranoia, mas de vigilância, para permanecermos ancorados nas verdades inabaláveis que as Escrituras transmitem. Como guardiões deste discernimento, enfrentamos um desafio monumental. Não apenas identificar um potencial falso Messias, mas também analisar as mentiras e distrações perpetuadas na vida cotidiana. A história de um falso Messias, portanto, não é apenas um cenário futuro, mas um apelo presente à reflexão e à prontidão. Convida-nos a examinar as nossas lealdades, a examinar minuciosamente as narrativas transmitidas por todos os meios e a resistir à facilidade da aceitação não examinada. Assim, o palco está montado, os jogadores preparados e o público da humanidade assiste. Com a respiração suspensa, antecipamos se o roteiro será de revelação ou de revelação esquecida. Será que os nossos olhos permanecerão fixos na fonte da verdadeira salvação? Ou será que o mundo será arrebatado pela atuação sedutora do maior enganador? A narrativa desenrola-se, convidando-nos a uma investigação mais profunda de fé e preparação, desafiando-nos a discernir e a permanecer firmes contra a ilusão enquanto aguardamos o verdadeiro regresso do Rei. Nos versículos sombrios de Apocalipse 12, 7 e 9, encontramos Miguel e seus anjos em uma luta histórica contra Lúcifer e sua legião. Esta batalha celestial ecoa através do tempo, enviando ondas para a nossa realidade com um aviso e uma pergunta. Será que esta batalha poderia reaparecer, ocorrendo em grande escala nos últimos dias? As Escrituras fornecem uma visão magnífica, mas assustadora, da guerra cósmica. Mas por baixo da sua superfície reside a questão mais profunda e mais pessoal. Estamos prontos para o engano que pode estar entrelaçado nestes tempos finais? A grande tribulação, conforme descrita em Apocalipse 13, 4, 8, é o estágio em que esse engano atinge o seu apogeu. O objetivo de Lúcifer vai muito além do simples subterfúgio. Exige a lealdade da humanidade, tentando-a a adorar a besta, um símbolo do mal concentrado e da falsa divindade. Imagine o sussurro reverberante do engano, enquanto Lúcifer cria ilusões de poder e salvação.
tentando a humanidade a dançar nas cordas do orgulho e da arrogância. Nesta narrativa em desenvolvimento, os enganos de Lúcifer não são apenas traços gerais numa tela cósmica. Eles são intrinsecamente adaptados para atrair, confundir e escravizar. O engano é mais potente quando está perfeitamente entrelaçado na vida cotidiana, exigindo discernimento para ver além da ilusão. Isto nos leva a questionar: os eventos globais atuais são reflexos da profecia sendo cumprida? Será que estamos, sem saber, desempenhando um papel no grande engano apresentado nas Escrituras? A sociedade moderna oscila num precipício com os avanços tecnológicos como a inteligência artificial, o diálogo em torno da governação global e a busca crescente por um controle unificado, todos eles ecoando as profecias de manipulação e controlo em massa preditas no Apocalipse. Ao examinar fenômenos globais como a vigilância ampla, a comunicação rápida e a recolha de dados sem precedentes, podemos perguntar-nos se estas são ferramentas do arsenal de Lúcifer, componentes de uma guerra espiritual travada não apenas nos céus, mas dentro dos sistemas que nós próprios construímos. Todos os dias, a subtileza da astúcia de Lúcifer pode manifestar-se de formas que parecem benignas ou benéficas, tendências sociais inofensivas, maravilhas tecnológicas, destinadas a simplificar a vida, uma ênfase na unidade em prol da sobrevivência. O que acontecerá se estes mecanismos forem utilizados para inaugurar uma paz enganosa, alinhada com o plano mestre de Lúcifer? À medida que vemos o desenrolar dos acontecimentos atuais, devemos ponderar se os fios deste engano cósmico estão escondidos entre eles, quase invisíveis, mas intrinsecamente colocados. Esta possibilidade leva-nos a questionar: estará a humanidade a contribuir inconscientemente para o grande desígnio de Lúcifer? Este engano não é anunciado com alarde, mas surge furtivamente como um ladrão no meio da noite, muitas vezes mascarado de progresso, inclusão e promessa de um novo amanhecer. Indivíduos fascinados por promessas de segurança e prosperidade podem acabar gradualmente renunciando à autonomia e ao discernimento, espelhando inadvertidamente a adoração da besta. A ideia de que a influência de Lúcifer se infiltra na era moderna sublinha a nossa necessidade de vigilância, um apelo para despertar o discernimento espiritual entre os crentes. Como indivíduos e comunidades, muitas vezes procuramos soluções rápidas e frases de inspiração, não percebendo a gravidade destas verdades espirituais que se revelam à nossa volta. Nestes tempos turbulentos, o nosso desafio torna-se claro. No meio da confusão e do caos que muitas vezes caracterizam a grande tribulação, os fiéis são chamados a voltar-se para a luz da verdade, a discernir os sussurros do engano dos apelos genuínos à unidade e à paz. Devemos examinar se a nossa busca pelo conhecimento, inovação e unidade ofusca o nosso discernimento espiritual. Estaremos celebrando avanços e alianças à custa da clareza da nossa alma, sucumbindo lentamente a uma narrativa que pode não ser totalmente divina. A profecia adverte-nos não apenas sobre uma batalha física, mas também sobre a guerra espiritual, travada nos corações e mentes da humanidade. À medida que nos envolvemos com o mundo, antecipando o regresso da ordem celestial, enfrentamos a necessidade crítica de nutrir a nossa visão espiritual, ouvindo atentamente o sussurro silencioso da verdade no meio da cacofonia do engano. Esta não é simplesmente uma batalha cósmica épica, é um desafio pessoal de fé que chama cada alma a ancorar-se na sabedoria e na previsão divinas, assegurando que, quando a batalha final tomar forma, permaneçamos firmes e inabaláveis no nosso compromisso com a verdade,